Planeta News tem a honra de estar com ela presente. Bom dia, Vani Ramos. Olá, bom dia Roger, bom dia ouvintes da Rádio Gazeta, bom dia brasileiros aí em todos os cantos, bom dia os meninos da Tailândia, né? Tiveram uma boa notícia, finalmente todos reunidos fora da caverna. E esse é um dos destaques do Gazeta Geral de hoje. Após 18 dias foram finalmente resgatados todos os meninos da caverna na Tailândia. Que drama, hein? Que bom que terminou com um final feliz. E ontem na Auckland Park, um cabo de energia caiu e deixou centenas sem energia, sem luz. E detalhe, gente, quase causou aí um grave acidente, porque o cabo caiu em cima de um carro que estava passando, Roger. Que perigo. Meu Deus, que perigo. E foi aqui bem pertinho, hein? Falando em energia, a gente fala de energia renovável. Um grupo de estudantes da Flórida desenvolveu um carro solar. Esse é o carro do futuro, hein? Olha aí, que bacana. Esse, principalmente na Flórida, melhor que carro elétrico. Exatamente. Tudo a ver bem com a mais Flórida. Barato, sem nenhuma sombra de dúvida. Eu conto daqui a pouquinho com detalhe. Falamos da celebração ontem no Hard Rock Hotel. O complexo celebrou ontem a finalização da primeira etapa da construção daquele majestoso hotel que todo mundo tá esperando para ver pronto. Teve direito a champanhe e tudo, hein? Também, olha, se você gosta de sanduíche ou já tem uma saladinha, enfim, quer comer de graça hoje? Tem uma roupinha de vaquinha aí no seu armário? Então tem um lugar aí que você pode ir vestido de vaquinha ou com qualquer roupa que lembre uma vaquinha e você vai poder comer de graça hoje, Roger. Pode ser qualquer roupa, né? Porque a vaca tem couro de tudo que é tipo, né? Malhada, tem que ser malhada. Ah, bom. E na Califórnia, um crime de ódio foi registrado no dia 4 de julho. Um mexicano de 91 anos foi agredido a tijoladas por ser imigrante. Olha só, gente. É triste. Triste mesmo. E triste também a situação do Lago Okeechobee, que está coberto de algas. E o governador Rick Scott resolveu declarar estado de emergência para conseguir aí uma verba rápida para resolver o problema. O lago, para quem não sabe, é o que abastece todo o sul da Flórida, né? Essas notícias e outras você confere daqui a pouquinho, quando a gente voltar. É pai e bola, hein? Já voltamos, não saia daí. Ei, Siri. Estou aqui. Como faço para baixar o app da Rádio Gazeta no iPhone? Entre agora na minha Apple Store e digite Rádio Gazeta News. Ela é a número 1. Espero vocês na Apple Store. O app da Gazeta é levíssimo. A rádio que toca você. Jornal Gazeta News. 24 anos informando os brasileiros nos Estados Unidos. Através do jornal impresso, que circula toda semana nos principais pontos da Flórida. Acompanhe todas as notícias sobre entretenimento, social, imigração e muito mais. Acompanhe tudo também no GazetaNews.com. Baixe agora nosso aplicativo, iPhone ou Android. Gazeta News. A notícia certa em todo lugar. Gazeta News, a rádio que toca você. Às 10h30 da manhã, de segunda a quinta, Gazeta Geral. Um resumo de todas as notícias que interessam a comunidade brasileira na América. Gazeta Geral. Apresentação: Vani Ramos. E agora, em definitivo, Vani Ramos e o Gazeta Geral. Opa, já de volta aí, muita gente já chegando aí no nosso live, nos acompanhando. Um bom dia, um abraço para vocês que acompanham aqui o nosso noticiário diariamente. E a gente começa falando dessa novela que terminou com um final feliz. Um filme, né? Certamente vai virar filme, hein? Você aposta nisso? Certo. Com certeza, mas esse é aquele filme que a gente já sabe como termina, né? É um filme que vai tentar prender as pessoas pelo que aconteceu, né? Porque o que todo mundo se questiona agora, após 18 dias, é como esses meninos sobreviveram, né? O que eles passaram nesses últimos 18 dias. Já tô até escrevendo o script do filme, Roger. Já tô dando pelo menos aí a linha, né? Olha só, o argumento pro filme. Mas esse, sem dúvida, esses são os questionamentos que todos se fazem nesse momento.
desses pequenos heróis, esse time de futebol que agora tem a chance até de ir para a final da Copa do Mundo, né? Já havia um convite de que se os meninos conseguissem sair da caverna a tempo, estariam mais que convidados para sentarem lá numa cadeira para assistir em posição de honra lá a final da Copa do Mundo. Isso porque uma das primeiras perguntas que eles fizeram quando foram encontrados foi quais os times que ainda estavam na competição. Isso, tamanha é a paixão dos meninos pelo futebol. Então vamos torcer aí para ver esses meninos fortes já na final da Copa do Mundo no próximo domingo. Esses é o Ekapol, de 25 anos, que é o treinador, o Chanin, 11 anos, Son Fong, esses nomes são difíceis, hein, hoje? Não, complicado, bem complicado. Son Fong Jae-yong, 13 anos, o Duang Pet, o Mongkol, 14 anos, o Panumas, 13 anos, o Pipat, 15 anos, Ekarat, 14 anos, o Adu Samon, 14 anos também, o Pirapat, 16 anos, que fez aniversário dentro da caverna no dia 23, o Prajak, de 14 anos, Nataut, 14 anos também, e o Ponishid Kaluang, 16 anos. Esses foram os meninos que foram resgatados hoje, né? 4 deles já haviam saído no domingo, 4 haviam na madrugada de domingo, 4 haviam sido resgatados na madrugada de ontem, e o restante e o técnico, além dos 3 médicos, aliás, de um médico e os 3 membros da Marinha que estavam lá no local, que se mantiveram no local desde que encontraram os meninos, que eram eles que estavam ministrando medicação e alimentação e dando também aquele suporte psicológico, né, para os meninos aguentarem a espera até o dia do resgate. Então todos eles voltaram hoje pela manhã da caverna. Às 8h20 da manhã já foram retiradas as últimas, né, vítimas, já estão no hospital sendo tratado. 2 deles apresentam infecção no pulmão, alguns outros apresentam indícios de início de pneumonia, e tudo isso, claro, devido à situação, a condição, né, da própria caverna, e a falta de alimento. Eles que vinham racionando alimento, que vinham usando aí também de meditação para sobreviver, né, nesses dias trágicos. O treinador é um ex-monge, então usou muito do suporte espiritual, né, o suporte religioso, para manter os meninos com um controle emocional maior. Havia dias até em que o grupo todo fazia meditação para aguentar a ansiedade. E também há registro que os médicos estariam ministrando medicação contra a ansiedade nas crianças. Então tá aí, realmente há muito mais coisas por trás desse resgate, né, nesses dias que as crianças ficaram lá dentro esperando. Imagina só como foi, deve ter sido sofrida essa espera lá dentro, hein? Meu Deus, imagina. Uau! Acho que principalmente até eles terem sido encontrados, né? Porque depois tu ainda tem aquele suporte das pessoas conversando, mas e antes que eles não sabiam nem se iam ser encontrados, né? Encontrados, pois é, 2 semanas, olha... Parabéns para esses meninos, o mundo todo está comemorando o resgate, e realmente foram aí, olha, demonstraram um suporte emocional, um aporte, né, emocional, um controle emocional muito grande, emocional e espiritual principalmente, para, como você já apontou aí, esperar sem saber se chegaria a ajuda, né? Mas que bom que chegou. Então aí, depois de 18 dias, estão já todos resgatados e sendo tratados. Eu vou torcer para que todos eles possam ir à final da Copa do Mundo. Seria o maior prêmio para eles. Pois é, mas nossa equipe de redação aqui, sempre nos atualizando, as últimas notícias dão conta de que eles não vão à Copa. Não vão poder. Que devido às condições de saúde, os médicos já falaram que não vão poder ir à Copa, infelizmente. Olha, isso que eu já havia comentado com você antes. Eu também imaginava que eles não iriam conseguir por questão
de saúde e tal, mas tá aí então a confirmação dos médicos de que eles não vão poder viajar. Olha, eu acho que eles vão sofrer, Roger, como você mesmo comentava antes, a gente conversava sobre isso antes do programa, eu também imaginava que eles não iriam conseguir por questões de saúde, e o Roger bem comentou, se fosse ele, iria de qualquer jeito, né? Iria, pelo amor de Deus, me libera, seu doutor. Um avião, tem aqueles avião UTI, né? Leva um avião UTI até a Rússia, não tem problema, vamos lá, mas os médicos é que sabem, né? Os médicos é que sabem, mas enfim, melhor cuidar da saúde. Como eu já falei, 2 deles apresentam quadro grave de infecção pulmonar. Esse já era de fato sabido que não iriam mesmo poder, porque nem tão cedo vão sair do hospital. E tem outros meninos com indício de pneumonia, outras formas de infecção, apesar que já estavam recebendo medicação lá dentro, mas ainda vão passar por uma bateria de exames. Eu vi uma reportagem outro dia que em casos como esse tem uma bactéria que só se adquire dentro de cavernas. É mesmo? E esses meninos serão submetidos a um teste para saber se podem ter sido contaminados por essa bactéria ou não. E caso tenham sido, é uma bactéria que é difícil de ser tratada, que leva meses de tratamento. Até então, porque não deve ter muitas pessoas, não tem muita pesquisa, né? Então, assim, como não é uma coisa comum, é uma bactéria rara, então não há pesquisas médicas envolvendo isso, realmente o tratamento é mais demorado por causa disso. E parabéns, Vanusa, por você aí ter a coragem de ter lido todos os nomes deles. Eu só li o nome, não sobre o nome. Que não dá, gente. Mas é bom a gente lembrar aqui dos nomes das figurinhas, né? Saber que cada carinha tem um nome, né? E antes não estava sendo divulgado os nomes das crianças que foram resgatadas para não causar ansiedade nos pais daqueles que ainda continuavam lá dentro, né? Então só hoje é que eles divulgaram aí os nomes de todos eles. Não, os nomes a gente já sabia, não sabia quem estava resgatado ou não, né? Enfim. Mas é difícil, viu, gente? Por isso que eu falei só o nome também, não falei os sobrenomes. Aí já é demais, né? Você já tá querendo muito, viu? Minha chance de ter acertado a pronúncia dos nomes deles aqui deve ter sido 20%. Não, tá certíssimo. Eu, pelo meu conhecimento tailandês, eu acho que falou perfeitamente. Tenho certeza, absoluta. Mas essa certamente foi a notícia do dia, né? Essa notícia aí deixou o mundo dia da semana, feliz, né? Porque o mundo todo estava esperando, né? Estava torcendo, estava esperando. Exatamente. Opa. 10 horas 46 minutinhos. Gazeta Geral com notícia boa aí. Só notícia ótima pra você hoje. Notícia ótima, mas não essa que vem da Califórnia. Essa é triste. Voltamos à normalidade, infelizmente, né? Geralmente notícias tristes. Essa sim, um crime de ódio que foi registrado na Califórnia no dia 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos. Um homem de 91 anos foi espancado com tijolo e supostamente por ser imigrante, por ser mexicano. Esse é o Rodolfo Rodrigues, que está ainda hospitalizado, se recuperando do ataque, mas descreveu o ataque, falou de que um grupo de pessoas estava, né, participando também da celebração de 4 de julho. Ele caminhava lá no local, isso na cidade de Willowbrook, na Califórnia, e ele caminhava lá no local e teria, assim, passado por um grupo. Ele não lembra se esbarrou numa criança ou em alguém, enfim, mas a gente está falando de um senhorzinho de 91 anos, né? Mas só lembra de uma mulher que estava com uma criança ter se voltado contra ele e começado a xingá-lo, e de repente pegou um tijolo e começou a atacá-lo com o pedaço de tijolo e bateu no rosto, na cabeça e tudo mais. A ação foi vista por uma pessoa que estava dirigindo, que estava passando pelo local, né? Eles estavam voltando das celebrações de 4 de julho, ou estavam indo, enfim, não ficou bem claro se estavam indo ou voltando, mas estavam na rua, né, passando, e um motorista, uma mulher, estava dirigindo, viu a ação e tentou filmar, né, para flagrar, né, para dar um flagrante e poder identificar a pessoa que estava cometendo o ato. E aí a mulher viu que estava sendo filmada e acabou se virando contra a motorista, jogou o tijolo no carro lá da mulher. A mulher acabou saindo do local, mas chamaram a polícia, que quando chegou no local o grupo já havia
fugido, né? Já havia saído do local. Só se sabe que é uma mulher que tinha uma criança de mais ou menos 3 anos do lado e que, durante o ataque, ela gritava: volte para o seu país, esse não é o seu lugar. Descontrolada, né? Pessoa descontrolada. Totalmente descontrolada, claro, mas a polícia busca agora informações de qualquer pessoa que tenha uma informação, uma dica sobre esse crime. Foi na Califórnia, como eu falei, na cidade de Willowbrook. O senhor Rodolfo Rodrigues, ele é natural da cidade de Michoacán, no México, mas fala que tem famílias nessa cidade da Califórnia e que viaja pelo menos 2 vezes por ano para visitar os familiares e os amigos, e estava mais uma vez passando férias por aqui. Diz que é conhecido na vizinhança, que todo mundo já sabe dele, e se vai e vem com tanta tranquilidade, certamente é porque tem livre trânsito, sim. Né? Tem até pela idade, depois de uma certa idade, você... Depois de 70 é mais fácil, né? Você pode vir com tranquilidade, né? Só precisa ter o visto de entrada, enfim. E daí, então, a polícia agora procura essa mulher e outros 3 homens que teriam se juntado a ela no ataque. Não se sabe se a mulher e os homens são familiares, se são amigos, ou se as pessoas somente se sentiram compelidas, impelidas aí, a participar do ato de violência pelo mesmo motivo, que seria talvez um crime de ódio. Triste, né? Triste. Pessoa descontrolada mesmo, realmente, olha. Muito triste, muito descontrolada. E pelo jeito ela misturou as coisas, né? Tipo, ele era um viajante, uma pessoa que estava turistando pelos Estados Unidos, aí ela já deve ter confundido com imigrante legal, já fez toda essa confusão, que na verdade, né? É que como devido ao ambiente de ódio que se cria em relação aos imigrantes, né? Que tem se criado ultimamente, então as pessoas tendem realmente a confundir. Se vem alguém falando uma outra língua que não é inglês, que é imigrante já, então acha que é imigrante, pode ser um turista que está vindo aqui gastando milhões milhões, ou pelo menos milhares de dólares, como milhões e milhões de turistas vêm, passam temporada aqui, deixam milhares e milhares de dólares para a economia americana, né? Então, mas algumas pessoas não têm essa mentalidade, né, Rocha? Esse senhor aí podia estar aí, ó, ajudando a pagar os impostos que pagam essa mulher aí, né? As escolas dos filhos dela, né? Dos americanos que vivem aqui. Então tem que ter muito cuidado com essa... Ai, difícil, viu? Mas, gente, nada justifica crime de ódio, né? Mesmo que se tratasse de um imigrante ilegal que esteja aqui trabalhando, enfim, nada justifica esse ataque gratuito. Exatamente. Aí falando em incidente, a gente conta agora de um que aconteceu ontem, foi aqui em Broward, ali na Oakland Park. Um cabo de energia caiu, Roger, em cima de um carro que dirigia ali pela Oakland Park. Olha que perigo, meu, né? Gente. Eu passo moro ali. Você passa ali direto, então poderia ser você, Roger, mas que bom que não foi. Ainda bem, mas ninguém se machucou, né? Ninguém se machucou nesse incidente, porque ontem também houve um outro incidente envolvendo cabos de energias, e esse foi em Cooper City. Bom, primeiro vamos falar aqui do da Oakland Park, que aconteceu na manhã de ontem. Um carro dirigia ali perto ali entre a North Andrews e a Powerline Road, e quando dirigia, percebeu que um cabo de energia se soltou e caiu sobre o seu carro que estava em movimento. No mesmo momento ele parou, saiu do carro e, claro, por questão de segurança, a FPL, né, a Florida Power Light, resolveu desligar a energia ali da região, e pelo menos centenas de residências ficaram sem luz até que o cabo fosse retirado do local, né? Eu ia ficar morrendo de medo. Eu não sei se eu sairia do carro, sabia, Vanusa? Porque eu já vi casos da pessoa, porque o pneu, como ele é de borracha, ele isola, né? E às vezes já vi pessoas que morrem justamente por saírem e aí quando pisam no chão são eletrocutadas, né? Mas às vezes a gente não lembra desses pequenos detalhes, né? Na hora do susto, né? E falando em susto, aí uma outra pessoa passou por um susto também envolvendo um cabo de energia. Isso foi na cidade de Cooper City, também foi ontem, mas foi na tarde de ontem. Um trabalhador, um contratista que estava trabalhando para a Florida, para a FPL, né, a Florida Power Light, estava lá num dos guinchos do carro trabalhando
quando percebeu que um raio atingiu um dos postes e a fiação. Nossa Senhora. E acabou causando faíscas. Nesse incidente, sim, um dos trabalhadores acabou ficando ferido, foi levado para o hospital, mas foram queimaduras leves e ele passa bem. Menos mal, né? Menos outro mal, susto. mas também aí que outro susto, e olha só que nem tem chovido tanto, né, nesses últimos dias, mas como a gente sempre fala, as chuvas aqui, elas são nuvens, né, elas vão e vêm, quando menos se espera, passa aquela nuvenzinha e traz raios e trovoadas, enfim, e acaba causando incidentes como esse aí. Que medo, hein? Que medo, ainda bem que dos dois não aconteceu nada de mais grave, né? Não, os dois homens foram levados para o Memorial Regional Hospital em Hollywood e passam bem, não tiveram queimaduras graves. Foi somente o susto, claro, e fica sempre o alerta, como eu deixo, para quando tiver aí aviso, né, de possível queda de raios, gente, se esconda. Né? Não embaixo de árvores, por favor. Se esconda. No caso deles, eles estavam trabalhando, nem podiam se esconder, né? E aí você imagina então o susto que diz o trabalhador que viu o exato momento em que o raio atingiu o poste que estava do lado dele. Meu Deus. E as faíscas chegou, quer dizer, foi tão próximo que as faíscas chegaram a atingir o local onde ele estava. Que medo. Que medo 10 mesmo. horas e 55 minutinhos. 10h55, já que ele falou de Hollywood, a gente vai, olha, para aquele empreendimento, vamos falar daquele empreendimento que todo mundo está esperando para ser concluído. Aí eu tô falando daquele hotel, Roger. Passei ali ontem, tá ficando muito legal. Tá ficando muito lindo, claro que isso aí é uma imagem de como ele vai ficar quando concluído, mas ontem já foi celebrada a primeira etapa de conclusão da construção. Todo o corpo da guitarra já está completo, pelo menos a estrutura, né? Sim. A estrutura da guitarra já está toda completa. E essa primeira etapa, que era a mais crítica da construção, foi celebrada ontem com uma comemoração, com a presença de autoridades, do prefeito da cidade e, claro, dos CEOs, né, do complexo Seminole Hard Rock Hotel e Cassino, que é o dono desse hotel aí. Então agora só falta o braço da guitarra, Roger. Nossa, tá mais fácil, hein? Não, muito mais fácil, muito legal. Só aquela parte, bom, o pessoal não tá vendo na rádio, né? Mas aquela parte ali do que tem na curva, que parece... Uma piscina. Não, ali... vai ficar muito bonito, né? É uma piscina. É uma piscina, né? Com árvores, parece que vai ter ali em cima, né? Parece... É isso mesmo. É tipo é um terraço, né? Sim, um pátio com árvores, com piscina, onde o pessoal pode ficar lá se divertindo e tendo uma visão privilegiada da cidade. E é vidro, né? Deve ser vidro aquela parte ali, né? Nossa, quando ficar pronto... Deve ser, né? A essa altura espera-se que seja, pra ninguém cair, né? Não, eu digo o prédio deve ser todo engraçado, né? Todo de vidro, tanto que a estrutura já está pronta, né? Mas a parte de fora, que é essa parte de vidro aí, é a mais fácil de ser colocada e deve ser construída aí rapidamente. O hotel tem 450 pés de altura, para quem está se perguntando aí, são 450 pés de altura, tá? E deve custar 1,5 bilhão quando terminada a sua construção. Uau! A inauguração não vai ser breve, gente, tá? Vai demorar ainda mais um ano. Espera-se que a inauguração aconteça em junho de 2019. Vamos marcar isso, junho de 2019, um ano antes. Vamos ver se vai ser de junho de 2019. Se vai ser ou não, pode até ser antes, né? Já construiu bem rápido, tem poucos meses que estava fazendo toda a estrutura. Agora só a parte dos detalhes, e como eles mesmos disseram ontem, como disse um dos fundadores do Hard Rock Café, o Isaac Tigret, é uma ocasião importante, um marco que merece celebração deste louco edifício. E realmente é um louco edifício, vai virar ponto turístico para todo mundo. Vai virar um ponto turístico, as pessoas vão vir para tirar foto em frente, como muitas pessoas viajaram para aqui, né, anos anteriores, somente para tirar foto ao lado da guitarrinha do hard rock que tinha nos restaurantes, nas lojas, né? Então imagina esse hotel aí, milhares e milhares ou milhões e milhões de turistas vão vir aqui para a Flórida somente para poder tirar
uma foto na frente do hotel, já que provavelmente se hospedar nele não deve ser barato. Não deve ser pra todo mundo. Agora a fotinho, o selfie acho que vai ser mais barato. Não vai ser pra todo mundo. Agora uma foto na frente do prédio, essa aí vai ser gratuita e certamente vai atrair milhões e milhões de turistas. Eu não vejo a hora de ir lá tirar a minha selfie na frente da guitarrinha do Hard Rock. A guitarrinha não, né? A guitarrona. Aproveitar e jogar um pokerzinho também no cassino, né? Essa aí eu deixo pra você, Roger. 10 horas e 59 minutinhos. 10h59 já? Opa, passou rápido, gente. Vamos falar sobre o Lake Okeechobee, que está passando por um problema chatinho. Um problema grave, na verdade. O Lake Okeechobee é responsável por grande parte do abastecimento aqui do sul da Flórida. E, ultimamente, vem sofrendo um problema de proliferação de algas, Roger. São algas um pouco diferentes daquelas que a gente vê na praia, né? Mas que tem coberto toda a superfície do lago. E o governador Rick Scott resolveu declarar estado de emergência para resolver o problema. Por que o estado de emergência? Eu sempre deixo claro aqui. O estado de emergência permite, né, apenas um documento, né, burocrático que permite que recursos sejam alocados com mais rapidez e sem burocracia. Quer dizer, você não precisa de aprovação de Congresso, de nada disso. Estou falando de recursos do governo federal. E por isso que o governador Rick Scott resolveu declarar ontem, segunda-feira, estado de emergência em relação à situação de algas no Lago Okeechobee. Se você está aí no nosso live aí, essa é uma das imagens, é assim que está a água no Okeechobee. Né? Um problema que foi aumentando com o tempo e agora o departamento de Water Management, né, que é o departamento de águas da cidade, está limitando a evasão de águas do lago enquanto o problema das algas não for resolvido. Engraçado, né? Lá em Porto Alegre tem o Rio Guaíba, que é o maior rio que abastece a cidade. Assim também. E ele acontece a proliferação de algas quando não tem chuva, né? Aí as algas, acontece isso aqui, tá chovendo bastante, né? Mas mesmo assim acontece. O problema continua, enfim. O estado de emergência, né? A ordem foi emitida para 7 condados, entre eles Palm Beach, Martin, St. Louis, Glades, Hendry, Lee e Okeechobee County. Essas são as áreas que vão receber aí verba governamental. Serão 514 milhões de dólares, 514,2 milhões de dólares que vão ser alocados para resolver aí, para ajudar na solução desse problema. Muito bem, esperamos que resolva, né? Claro que sim, senão vai acabar causando aí a interrupção de possivelmente, né, no futuro de abastecimento de água, já que, claro, as águas da Flórida, elas passam por um tratamento para chegar até as nossas torneiras, mas venhamos e convenhamos que com essa quantidade de alga aí, o tratamento tem que ser muito mais reforçado, né? É verdade. Então tá aí, estado de emergência, esperamos que se resolva mais rapidamente aí esse problema do Lago Okeechobee. Pergunta geográfica, complica, né? Não sei, vamos ver. Onde é que é esse lago? É aquele depois de West Palm Beach. É no meio da Flórida. Quando você vê o mapa da Flórida, é aquele lago no meio tem ali? Um buraquinho. Sim, aquele lá. Okay. É aquele lá, que é o maior. Se você olhar qualquer mapa da Flórida que você olhar, tem lá aquele laguinho redondo, de tão grande que gigante, quer dizer, dá pra ver, aparece bem no mapa da Flórida e é aquele lá. Ok, muito obrigado, Vanusa. Então, agora, hoje é dia de comer de graça. Não, antes de comer de graça, vamos falar do carro. Estudantes da Flórida desenvolveram um carro solar. Esse é uma aposta também, hein? Esse é o futuro, assim, da tecnologia automotiva, né? Além dos carros elétricos, que já vai tirar um pouco, né, a pressão do alto custo dos combustíveis, enfim. Até porque o petróleo não é energia renovável, né? Então a eletricidade é energia renovável e agora uma outra forma de eletricidade que é a que vem do sol, que é captada através de painéis solares, claro, que se transformam em energia. Então acaba sendo um carro elétrico também, mas uma energia que é captada pelo sol. Então, essa é a tecnologia que um grupo de estudantes de um high school aqui da Flórida, de Dave, a Western High School, resolveu estudar, né, e usar para esse projeto
de um carro solar que vai ser apresentado em uma corrida no Texas. A corrida é o Solar Car Challenge, né, que seria, em tradução literal, a competição de carros solares, e que acontece no dia 13 de julho no Texas Motor Speedway e termina no dia 23 de julho em Palmdale, na Califórnia. Esse grupo de alunos do High School, Western High School, liderados pelo professor Derek Hicks, desenvolveu esse carro, já fez alguns testes e estão aí, eles, né, os professores e alunos estão ansiosos, achando aí que o carro deles vai emplacar nessa competição, hein? Olha só que não, eu destaco aí nessa notícia que é high school, a gente não tá falando de alunos universitários, a gente não tá falando de universitários nem de cientistas profissionais. High school. Falando de estudantes de high school, mas que aqui as high schools têm estrutura, né? Quando você quer desenvolver algum tipo de projeto científico, eles têm laboratórios e têm estrutura para isso, acabam conseguindo mais facilmente patrocínio para que você possa desenvolver projetos tão legais quanto esses, né? Muito legal mesmo. Esses meninos fazem parte do Solar Car Club, que desenvolve também outros projetos, claro, né? Então tá aí o futuro automotivo já se apresentando, e esse vindo das mãos de estudantes da Flórida. Parabéns aí para esse grupo de estudantes. A gente torce por eles mesmo, hein? Não, vai dar tudo certo. Podia ser o Car, em vez de ser solar, podia ser o Flórida, né? Porque dá na mesma, né? É a verdade. A Califórnia também, né? O Texas também tem bastante sol. Lá mais pro meião, assim, pro centro, né? Pro norte, fica mais complicado, né? Esse carro só funcionaria... Vai funcionar no sul. 3 meses por ano, né? Aqui na Flórida não, é o contrário. Funciona 10 meses facilmente. Claro que quando se fala de painéis solares, eles funcionam também no inverno. Sim. O pessoal do norte podia estocar sol, né? Podia falar estocar vento, podia estocar sol. Estocar vento eu acho que é mais fácil, né? Do que sol. Não sei, né? Não é minha expertise, mas tem gente mais esperta aí nesse assunto de vento. Certamente. 11h06. 11h06, agora sim falamos da última notícia do dia, e essa é para você que gosta de comer de graça, tem uma roupinha aí que parece que lembra alguma coisa de vaquinha, um chapeuzinho de vaquinha, uma blusinha de vaquinha, tá aí, essa imagem é da própria rede, a Chick-fil-A, que está oferecendo hoje, terça-feira, lanche grátis para quem for a qualquer loja da rede vestindo uma roupinha que lembre qualquer coisa de vaquinha. Isso porque, explico, gente, isso porque o Chick-fil-A é conhecido por oferecer comidas, né, feitas de frango e não de carne. Até essas propagandas clássicas da rede usam aquelas vaquinhas, né, que ficam ali falando, coma mais frango. Sim, né? sim. Então, enfim, e hoje é o Cow Appreciation Day. Cow Appreciation Day, que tradução literal é o dia de apreciação das vaquinhas. Pessoal, tem que ser roupa, tá? Não vale as guampas, tem que ser roupa. Então hoje é o dia de você comer mais frango de graça. Comer mais frango é o slogan da rede, a Chick-fil-A. E se você tem aí uma roupinha, vai lá participar hoje, dia 10 de julho, do dia de apreciação das vaquinhas na rede. Vale até às 19 horas de hoje, terça-feira. Chega lá e fala, quero comer de graça. Então aí, olha, você tem uma roupinha malhada, então vai lá. Aproveite. Eu tenho uma vaquinha de pelúcia, será que serve? Acho que ela não vai querer comer. Não sei, né? Enfim. Bom, gente, a campanha diz que são especificamente roupas, tá? E claro, pode selecionar qualquer item do menu de café da manhã, do almoço ou do jantar, do lanche ou do dinner menu do menu, e as crianças podem escolher qualquer opção do menu infantil. Então tá aí, quer comer de graça hoje, tem aí uma vaquinha malhada, uma camiseta de vaquinha malhada. Eu acho que deve ser raro alguém ter, né? Tem pijama, né? Pijama. Vai aparecer gente com pijama lá, certamente. Mas muitas crianças têm, né? De repente pega seu filho aí, põe a roupinha nele e vai lá comer de graça. No Chick-fil-A, que é o dia de apreciação da vaquinha. Então é com essa que eu me despeço do Gazeta Geral de hoje, passando na nossa rede social, né? Tem que dar um oi pro pessoal. Dá um oi aí pro pessoal, quem que tá por aí?
Vamos aqui, a Maria Pereira, o Thiago Lima, bom dia de Umuarama, no Paraná. Olha aí, legal, Thiago. Thiago Lima ligado lá do Brasil, de Umuarama, no Paraná. A Bruna Lozada, a Heloísa Fernandes, a Tânia. Tem uma moça de Arapoti, no Paraná. Olha aí, o Paraná ligadinho na Rádio Gazeta News. A Tânia Cleto, ela mesmo diz ajudando. Acho que é em referência ao... A moça de Arapoti. Pode ser. Um abraço pra você, Tânia. Um beijo também. A Magda Santa Maria, aí marcando a Jéssica. Tomara que a Jéssica tenha visto. A Alane dando um tchauzinho. Tchauzinho, Alane. Marta Xavier, graças a Deus. Acho que em referência ao resgate dos meninos. Dos meninos, certamente. A Lilian Oclaf batendo palminhas também, acho que pelo resgate dos meninos. A Roberta Pereira, Caterine Lisboa, Choquito, Daniele, Mônica Silva, Marcelo Andrade, Tônia Elizabeth, Lana Faveiro, Esperança Anderson e muito mais gente que ficou ligada aí. Um brigadinho, um beijo aqui. Elton Souza, Cecília, Fatinha, Fátima Giovenini, Roberta, Ronaldo, Mônica de Oliveira Barbosa, Gilda Nogueira, Lulu Martinez, Aguinaldo, Heloísa, você já falou, Célia, Douglas, Andréia, Jana Marley e todos vocês. Beijo e um queijo, obrigado pela sintonia. A gente volta amanhã com mais um Gazeta Geral. Não esquece de passar no Tique Filé e comer de graça, hein? Ótima pedida. Você chegou a falar aí também da Fátima Giovannini, que tá ligadinha. Falei. Então tá. Um grande abraço pra vocês. Hoje aí a gente se estendeu, mas valeu. Só a notícia dos meninos lá da Tailândia já valeu todo o programa, né? Então muito obrigado pela participação. A gente segue com o Planeta News até o meio-dia. Você ligadinho aqui na Rádio Gazeta News. A gente vai pra um break. Já já a gente volta com mais Planeta News no seu app da Rádio Gazeta News. Até lá. Jornal Gazeta News. 24 anos informando os brasileiros nos Estados Unidos. Através do jornal impresso que circula toda semana nos principais pontos da Flórida. Acompanhe todas as notícias sobre entretenimento, social, imigração e muito mais. Acompanhe tudo também no GazetaNews.com. Baixe agora nosso aplicativo, iPhone ou Android. Gazeta News. A notícia certa em todo lugar. Lightron Marketing.